RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar mais uma edição do RBV Agro, aqui na comunicação do programa Murilo Roso. E Priscila Polon, obrigada pela companhia e nós vamos juntos nessa próxima meia hora com as principais notícias do agro. Pelo rádio e pela internet, alô ouvintes da Caçanjurém Caçador, Rádio Tangará, das rádios Videira e Vitória e também quem tá ligadinho no YouTube e no Facebook. Anota o WhatsApp do RBV Agro, envia seu recado, sua mensagem que na semana que vem a gente faz o registro aqui. Bora subir um pouquinho esse som e curtir a trilha sonora do programa de hoje. Destaque do RBV Agro. Produtor de Lebon Regis avalia a safra da cebola no meio-oeste catarinense. Epagre recebe 50 novos veículos para apoiar extensão rural nas 16 regionais. Polícia Civil ativa novos setores para investigação de crimes contra o agronegócio em Santa Catarina. Casos de mormo crescem em Santa Catarina e colocam autoridades sanitárias em alerta. Mesmo com chuvas pontuais, persiste a condição de estiagem, trazendo prejuízos à agricultura. Santa Catarina aposta na produção de cereais de inverno para minimizar o déficit de milho. E vamos saber também como foi o 18º plantão técnico da Cotan. RBV Agro. Aconteceu nesta semana o 18º plantão técnico da Cotan, em Tangará. A programação contou com campo demonstrativo, dinâmica de máquinas, lançamentos exclusivos e palestras. Somente de expositores foram mais de 85 no evento, que é referência quando o assunto é tecnologia e inovação no agro. A reportagem é da Mayara Bonenberger. O 18º plantão técnico da Cotan aconteceu nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro em Tangará. O evento é referência quando se fala em tecnologia e inovação no agronegócio. E nesse ano de 2022 trouxe mais de 85 expositores de diferentes segmentos, dinâmica de máquinas, campo demonstrativo e também lançamentos exclusivos. Segundo um dos organizadores, Bruno Berté, o evento superou as expectativas. Estamos aqui nos últimos momentos, em instantes finais do 18º plantão técnico, da qual a gente sai muito feliz, muito satisfeita, entendendo que os objetivos foram atendidos. O evento que passou por mudanças em relação às suas edições anteriores. Claro que a mais notória, todo o protocolo em relação à situação do Covid, o qual buscamos seguir o plano de contingência, foi seguido e todas as orientações também foram repassadas aos visitantes, mas não só isso também, o evento passou por uma ampliação, aumentamos em grande número os expositores, ampliamos a área de estacionamento, o prazo de alimentação e tivemos uma visitação do público que nos deixou muito contentes. Não só isso, a Cotan também trouxe condições imperdíveis para essa 18ª edição, das quais os clientes que fizeram o negócio certamente estão muito satisfeitos. E a gente deixa aqui nosso agradecimento. Agradecimento aos expositores, agradecimento a toda a equipe da Cotan que participou e organizou essa edição. É uma edição incrível sob nosso ponto de vista. Um agradecimento a todos que nos visitaram, a todos que nos ajudaram a promover o evento e a trazer os visitantes até aqui, as caravanas que vieram de outras cidades. Agradecer aqueles clientes que fizeram negócios conosco e certamente agradecer a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária e estender o convite, já pensando na nova edição que acontece em 2023. Esperamos que todos retornem a esse evento que nós estaremos promovendo. Os palestrantes Thiago Salvador e Bruno Gurski falam sobre os assuntos abordados na ocasião, temas importantes para a alta produtividade. O evento é uma oportunidade para ampliar o conhecimento. Então, o nosso foco aqui, junto aos produtores, um grupo excelente de pessoas que a gente já conhece há vários anos, a nossa discussão ela se deu primeiramente nas questões básicas, já que a agricultura ela é feita de solo, ela é feita de água, ela é feita de cobertura, ela é feita de sol. Então nós conversamos sobre esses preceitos básicos que são fundamentais para a produção de alta produtividade e também trouxemos novidades como essas tecnologias de controle de praga, como tecnologias de híbridos novos, como a tecnologia Aquamax, como a tecnologia Enlist. Então nós aproveitamos essa oportunidade para reforçar alguns elementos que são importantes a gente relembrar e alguns outros elementos de tecnologias, de coisas novas que estão surgindo no mercado mundial e que a gente está trazendo aqui no dia de campo da Cotan como novidades. A importância do evento
é para tirar dúvidas em relação a vários produtos que existem no mercado. Então, trazer conhecimento para o produtor acerca das várias tecnologias que existem e também trazer em números as diferenças que existem entre as tecnologias de mercado. Então, hoje nós mostramos aí vários números e conseguimos demonstrar que o Super N Pro aí ele é o mais eficiente aí na questão de tanto de valor como evitar as perdas do nitrogênio. Cássio Marques de Valois, técnico na regional da Epagre de Videira, também esteve presente no evento. Para ele, um momento para a divulgação de tecnologias e práticas que beneficiam os agricultores. Esse evento, então, ele tem uma grande importância para nós para poder divulgar, né, as diversas tecnologias que nós temos disponíveis, divulgar junto aos produtores aquilo que está sendo feito, né, por todas as empresas aqui ao longo desses anos e também aproveitar muitas vezes para sanar dúvidas aqui dos produtores, a gente poder acompanhar aqui a campo, vendo as coisas efetivamente e tirar essas dúvidas, deixar todos os produtores à vontade, trazer ali algumas coisas que tenham nas propriedades e aproveitar com isso divulgar, né, as novidades, o que a gente tem de tecnologias, as últimas publicações, de forma a acelerar, né, essa difusão do conhecimento e da tecnologia junto aos produtores rurais. A cebola é uma cultura do agro bastante significativa para a região meio-oeste catarinense. Destaque para os municípios de Lebon Regis, Caçador, Fraiburgo e Curitibanos, que tem as maiores áreas cultivadas. Com cerca de 1/3 da colheita até agora, a safra está positiva, com alta produtividade e qualidade. E devido a fatores climáticos em outros estados do Brasil, o preço está atraente ao produtor. O produtor Giovanni Moraes, de Lebon Regis, faz uma avaliação e ressalta que o produtor do meio-oeste tem conhecimento e tecnologia para produzir bem a cebola, mesmo com a estiagem. Nossa região vem se destacando na produção de cebola há alguns anos, apesar de já fazer muitos anos que se cultiva cebola nessa região, mas o nível de tecnologia usado a cada ano vem fazendo com que melhore as lavouras, o conhecimento do produtor, né? Esse ano eu acho que correu dentro da normalidade, mesmo levando em consideração um período longo de estiagem, mas o nosso agricultor hoje, cebolicultor, todos já estão preparados para esses períodos de estiagem que é comum dar, né? Cada ano um pouco mais. Então a falta de chuva não tem influenciado tanto. Quase todo mundo tem um sistema de irrigação adequado para estar suprindo essa demanda de água. E o fator climático mais enxuto um pouco, com menos chuva, apesar de prejudicar algumas outras lavouras que não é possível irrigar, mas ele faz com que adoeça menos a cebola, né? E automaticamente que acaba produzindo um produto de mais qualidade. Foi o que aconteceu esse ano. A cebola na região sul como um todo tem uma qualidade superior de outros anos. Essa qualidade superior com relação aos outros anos faz com que o mercado fique melhor de trabalhar, a venda fica melhor, porque o consumidor final, tendo um produto de qualidade, ele compra mais, o consumo aumenta, automaticamente que o preço também. Então tem transcorrido dentro da normalidade, com preço relativamente satisfatório, dando para pagar aí a conta da cebola, os custos, né, e sobrando um pouco para quem produz relativamente bem. Giovanni Moraes reforça que mesmo com o aumento do custo de cultivo, os produtores de cebola que têm capacidade de armazenamento vão lucrar ainda mais. Ele destaca ainda que a região meio-oeste tem uma condição geográfica e climática ideal para o plantio de cebola, resultando em lavouras com produtividade acima da média. Como eu falei, normalmente nesse período que estamos passando aí de dezembro e janeiro, quando entra em fevereiro, março e abril, é o período que o pessoal que tem a capacidade de armazenagem e uma possibilidade de eu fazê-lo, consegue pegar um valor mais agregado em cima da mercadoria. Então, provavelmente, a partir aí do fevereiro, março e abril, vamos ter um mercado mais aquecido e um preço até que mais compensativo, dando um lucro e compensando um pouco essa dificuldade que estamos tendo de um aumento de custo, né, significativo, tanto na questão dos insumos, quanto nos fertilizantes, que foi o principal vilão aí, tendo algumas coisas subindo até 200%, né. Só a título de conhecimento, né, tem muita gente que não sabe que a nossa região meio-oeste aqui se tornou importante produtora de cebola. Tem aí aproximadamente entre 1.800 a 2.000 hectares de cebola cultivado e tem se destacado muito bem porque
temos uma capacidade produtiva diferenciada. O nosso solo, a nossa altitude, favorece com que, se bem conduzida a lavoura, atinja produtividades bem acima da média do sul do Brasil, né? Você tem registro aí de 60, 80, até 90 toneladas por hectare colhido na nossa região, levando em consideração que a média do sul do Brasil fica em torno de 30, 35 toneladas. Então nós temos uma capacidade muito boa de produção e o produtor tem que aproveitar ao máximo isso, né? Nosso próximo destaque: Epagre recebe 50 novos veículos para apoiar a extensão rural nas 16 regionais. A Epagre recebeu 50 novos veículos nesta sexta-feira, dia 28, em Florianópolis, para apoiar as ações de extensão da empresa em todas as regiões de Santa Catarina. A distribuição às unidades regionais será feita com base em critérios técnicos. Também foi adquirido um caminhão para auxiliar na pesquisa agropecuária na unidade de Videira. O investimento na compra dos automóveis foi de R$ 3.350.000, com recursos próprios da Epagre. A presidente da empresa, Edilene Steinwanter, explica a importância da renovação da frota. É importante porque o carro ainda é, sim, o meio com que os nossos extensionistas e as nossas extensionistas chegam até as famílias rurais. Nós temos outras formas de comunicação, mas a presença do técnico, a presença do extensionista na propriedade ainda é, sim, a principal ferramenta com que a Epagre leva a mais de 100 mil famílias no estado de Santa Catarina conhecimento, tecnologia e inovação para o bom desenvolvimento da agricultura e da pecuária do nosso estado. De acordo com o diretor de Extensão Rural e Pesqueira da Epagre, Humberto Bica Neto, os veículos aproximam ainda mais o trabalho dos extensionistas com os agricultores e pescadores. Para que os extensionistas possam estar presentes junto às famílias que nós atendemos ao longo dos anos, é fundamental termos ferramentas de trabalho. Os veículos são ferramentas de trabalho e, de acordo com as nossas estimativas, nós temos uma necessidade de renovar em torno de 10% da frota ao ano, devido aos custos, Então isso viabiliza o caixa, viabiliza a melhor eficiência na gestão de frota. E é uma forma de valorizar o trabalho dos nossos empregados, dos extensionistas que colaboram com a pesquisa e a pesquisa com a extensão, para a gente gerar tecnologia e poder levar essa tecnologia até os nossos agricultores e pescadores. A entrega desta sexta faz parte do planejamento de renovação dos veículos da Epagre. De Florianópolis, Marcos Lamperti. E a Epagre está lançando uma nova plataforma que traz informações técnicas sobre as principais cadeias produtivas de Santa Catarina. A reportagem é de Pamela Andressa. Agricultores e técnicos catarinenses já podem contar com EpagriTech, uma nova forma de buscar soluções técnicas para o agro catarinense. O dispositivo, que pode ser acessado pelo aplicativo EpagriMob, reúne um acervo de informações técnicas sobre importantes cadeias produtivas do estado. O pesquisador da Estação Experimental da Epagre em Itajaí e um dos desenvolvedores do sistema, Rafael Morales, fala sobre as funcionalidades e benefícios da ferramenta. É possível buscar informações para o manejo cultural de forma rápida e eficiente, com informações técnicas de ordem prática, numa linguagem acessível a qualquer usuário, desde os técnicos de campo até os agricultores. Para acessar a plataforma EpagriTech, o usuário deve instalar o aplicativo oficial da Epagre, chamado EpagriMob, que foi desenvolvido tanto para os sistemas iOS como para Android. Por ser um aplicativo gratuito, leve, que ocupa pouca memória do celular, sem propagandas e cookies, feita por técnicos isentos, nós, da Epagre, acreditamos que a plataforma EpagriTech será uma excelente alternativa para a busca de conhecimento agropecuário. O aplicativo também pode ser acessado pelo site www.epagre.sc.gov.br. Por enquanto, o sistema traz informações sobre as cadeias produtivas de tomate, cebola e arroz irrigado, mas o acervo será ampliado. Também explica sobre calagem e adubação, cultivares disponíveis no mercado, fitossanidade, nutrição mineral, sistemas de produção, tratos culturais, manejo de plantas daninhas e zoneamento para Santa Catarina. Desenvolvido por pesquisadores da Estação Experimental em Itajaí e pelo Departamento Estadual de Gestão da Tecnologia de Informação da Epagre, o EpagriTech tem ainda fotos, vídeos e arquivos que facilitam a compreensão dos temas. De Florianópolis, Pamela Andressa.
Rápido intervalo e na volta tem mais destaques do agro. Nós vamos falar sobre os volumes de chuva e a situação da estiagem que segue preocupando. Tem ainda os recados dos ouvintes internautas. Fique ligadinho que nós voltamos já. Produtor rural, você deseja maior produtividade em sua lavoura, melhor qualidade e assistência técnica de agrônomos especializados nas mais diversas culturas durante todo o ciclo? Então venha fazer parte dessa parceria com a FBA, Força Brasil Agrícola. Entre em contato pelo WhatsApp 49 99177 6685 ou faça uma visita em Fraiburgo, no bairro São Sebastião, Avenida Videira. Cresça com a FBA. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta para registrar as participações, as mensagens dos ouvintes e internautas. O Newton Marçal Santos mandou uma belíssima foto do pôr do sol na cidade de Caçador. Parabéns pelo registro. A Edna Martini, também de Caçador, da comunidade Linha Cará, mandou fotos de deliciosos sanduíches que ela faz no Café Colonial Delivery. E ela mandou também um abraço aqui para toda a equipe do RBV Agro. O Marivaldo Roy, do município de Marau, no Rio Grande do Sul, mandou uma foto de um cacho de uva de mesa gigante e fotos da sua parreira cultivada para consumo próprio. Uva de mesa, podem olhar aqui, ó. Isso aqui é só uma parreira, ó. O tamanho dos cachos. E também um grande abraço ao nosso amigo e ouvinte Adilson Bandieira da Rosa, da comunidade São Miguel, interior de Tangará. Nesta semana que passou, a Juliana e o Ramon pegaram a estrada, visitaram ele para fazer uma reportagem e foram muito bem recebidos. Ele disse que acompanha todas as edições do RBV Notícias e do RBV Agro e nos parabenizou pelo trabalho de reportagem que destaca a região e que vai aonde a informação está, Murilo. Mande também o seu recadinho para o RBV Agro que a gente mostra aqui no sábado que vem. Anote o nosso WhatsApp 991294258. RBV Agro. A safra de ameixa e de uva foram prejudicadas em termos de quantidade devido à seca que atinge a nossa região, o meio-oeste catarinense, há vários meses. No entanto, alguns períodos de chuva que ocorreram nas semanas anteriores foram importantes para as pastagens e para as lavouras de soja. A reportagem é de Wilson Antônio. Apesar de a chuva ter voltado em boa quantidade nos últimos dias após longo período de estiagem, alguns dados apontam que o volume esperado está abaixo da média dos anos anteriores. André Kilcamp de Souza, gerente de pesquisas da Estação Experimental da EPAGRE de Videira, comenta sobre a média dos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, só no ano passado nós tivemos 400 milímetros a menos de chuva durante o ano, então a nossa média histórica dos últimos 40 anos é de aproximadamente 1.800 milímetros aqui em Videira. Tivemos 1.400 milímetros, então essa estiagem não começou agora, ela já tem um histórico. E mesmo agora, nos últimos 3 meses, para termos uma ideia, durante o mês de novembro, dezembro e janeiro, cada um dos meses, a precipitação foi da metade do que se esperava. Então, novembro choveu metade do que se esperava, dezembro também e janeiro também. Ao mesmo tempo, nós tivemos nos últimos dias, na semana passada, por exemplo, um pouco de chuva e num momento de quase de caos, qualquer chuva acaba ajudando. Então, realmente, essas últimas chuvas ajudaram um pouco. Não armazenar água, ainda temos problema de armazenamento de água. André informa quantos milímetros de chuva foram registrados até o momento. No mês de janeiro, então, no ano 2022, nós tivemos até agora 92 milímetros de chuva, isso sempre dados aqui da Estação Experimental da EPAGRE de Videira. Essa chuva de verão acaba variando bastante entre os municípios e mesmo dentro do município, mas aqui choveu 92 milímetros no ano de 2022, no mês de janeiro, sendo que a média histórica nossa é de 184 milímetros. O gerente comenta que a longa estiagem causou queda na qualidade das chamadas frutas de clima temperado, como exemplo, ameixa e uva. No caso, por exemplo, da ameixa, nós tínhamos uma super safra e acabou que essa falta de precipitação aí no final do ano passado e nesse ano acabou fazendo com que os frutos ficassem menores do que a expectativa, principalmente em locais onde os produtores não tinham acesso à irrigação. Em relação à videira, também nós tivemos uma produtividade abaixo da média, abaixo do último ano,
Em compensação, a gente vai ter uma tendência de uma qualidade bastante interessante de uva, principalmente dessas precoces. Então, os produtores da região que já colheram Niágara, Isabel Precoce, Bordeaux, né, estão colhendo uvas com teor de açúcar bastante interessante. Então, vamos ter um pouco menos de produção e, ao mesmo tempo, nós teremos aí sucos e vinhos de alta qualidade, ao menos, né, até agora nas variedades já colhidas. André salienta que a chuva foi benéfica para as pastagens e soja. Em relação a grãos e pastagem também, essa chuva auxiliou, né, no caso de restabelecer os dosséis. No caso da soja, acaba que essas chuvas ajudaram as plantas a se estabelecerem. No caso do milho, um pouco mais complicado, né? Nós temos os milhos plantados, né, no cedo, acabaram já sendo comprometidos e essa chuva não dá mais tempo de resolver. Mas em termos gerais, essa chuva vem nos ajudar e ficamos aí na expectativa dessa chuva do final de semana para que siga ajudando, sejam nossos agricultores, sejam também os reservatórios para consumo nosso aí na cidade. Da Central de Jornalismo, Wilson Antônio. Com uma demanda anual de 7,6 milhões de toneladas de milho, Santa Catarina busca alternativas para reduzir o déficit de grãos. Em 2022, a Secretaria de Estado da Agricultura pretende investir 10 milhões de reais no incentivo ao cultivo de cereais de inverno, com foco na produção de ração e de silagem para a produção animal. O anúncio do investimento foi feito nesta semana pelo secretário adjunto de Agricultura, Ricardo Mioto, durante o Fórum Mais Milho em Pinhalzinho, na região oeste. Na segunda edição do programa, a secretaria aumentou os subsídios aos produtores. O secretário Ricardo Mioto fala mais sobre o incentivo aos cereais de inverno e explica como o produtor pode aderir. O programa de cereais de inverno da Secretaria da Agricultura, ele tem o intuito de ser uma alternativa ao déficit de milho que temos aqui no nosso estado. A operacionalização do programa é muito simples. É importante que os nossos agricultores procurem as suas cooperativas, as suas regiões, manifestem o interesse em produzir os cereais de inverno e a partir daí a cooperativa vai firmar um contrato de venda futura. Vai oferecer as sementes, os insumos e assistência técnica aos produtores interessados. E depois, no final da safra, o produtor que entregar o cereal na cooperativa e esse cereal for destinado à produção de ração, o produtor receberá então um subsídio de R$300 por hectare contratado. Então essa é uma iniciativa muito importante, uma parceria das cooperativas, da Secretaria, da Agroindústria, em prol de se construir alternativas à falta de milho aqui no nosso estado. Então esse é o resumo do programa. Estivemos participando hoje aqui no Fórum Mais Milho e Cereais de Inverno para levar essa mensagem, dizer que investimos no ano passado 5 milhões de reais, esse ano investiremos 10 milhões de reais, sendo 6 deles destinados ao programa de cereais de inverno e 4 milhões de reais para a produção de silagem de grãos de inverno. Então são alternativas que a Secretaria está buscando, junto por intermédio do governo, para prover essas alternativas aos nossos produtores aqui no estado e manter viável toda a cadeia produtiva de suínos e aves aqui em Santa Catarina. Casos de mormo crescem em Santa Catarina e colocam autoridades sanitárias em alerta. Com a volta de eventos como rodeios, os cuidados devem ser redobrados. No ano passado foram registrados 18 focos da doença. O estado de Santa Catarina quase conseguiu ser declarado como zona livre de mormo, mas alguns focos foram registrados aqui nos últimos 2 anos. O mormo é uma doença provocada por bactéria que afeta equídeos, como cavalos e burros, e também atinge o ser humano. A bactéria ataca o aparelho respiratório e provoca uma pneumonia muito difícil de tratar em pessoas e sem cura para os equinos. Uma das dificuldades do controle é que muitas vezes o animal contaminado não tem sintomas evidentes de mormo. Por isso, a recomendação é que os animais sejam testados, como explica a médica veterinária Eleanora Schmidt Machado, responsável pelo programa de sanidade equídea na Cidasc. Para a gente saber se esse animal está positivo ou não, ele tem que fazer um exame, e esse exame é feito por conta do proprietário, e ele busca um veterinário autônomo, que é habilitado pelo Ministério da Agricultura para fazer essa colheita para mormo. E aí esse material vai para um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura para poder fazer esse exame. Como não há tratamento para curar o mormo, os animais infectados precisam ser sacrificados.
Por medo do diagnóstico, alguns criadores evitam fazer o teste, mas Eleanor alerta que esta demora tende a agravar ainda mais o problema. A gente entende que é muito sofrido realmente perder um equino, né, um cavalo, mas se a gente pensar que esse animal contaminado vai estar contaminando os outros do rebanho, é melhor sacrificar logo aquele que está positivo para não transmitir para os outros, porque vai acabar perdendo os outros também. E também a gente lembrar que pode acometer as pessoas, né? Então as pessoas que estão ali em contato direto com o cavalo podem acabar sofrendo de uma pneumonia. Nas pessoas o quadro geralmente é de pneumonia e é uma pneumonia muito difícil de tratar. A prevenção e a notificação dos casos são essenciais para evitar a disseminação da doença. Leve seu animal somente a eventos agropecuários registrados, que tenham um médico veterinário responsável que verifique a sanidade dos animais participantes. De Florianópolis, Denise De Roque. Polícia Civil ativa novos setores para a investigação de crimes contra o agronegócio em Santa Catarina. A Polícia Civil de Santa Catarina ativa nesta quarta, dia 2, 3 novos setores para fortalecer as investigações de crimes contra o agronegócio. Passarão a funcionar em Chapecó, no oeste do estado, o Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes contra o Agronegócio, a Delegacia de Polícia Virtual de Repressão aos Crimes contra o Agronegócio e o Núcleo de Inteligência do Agronegócio. A ideia é dar suporte às unidades da Polícia Civil na região e coibir os crimes contra o setor, como explica o delegado-geral da Polícia Civil, Marcos Flávio Ghisoni Júnior. A nossa pretensão aqui é, além de dar o suporte mais especializado, é tratar igualitariamente o pequeno, o médio e o grande produtor rural. Santa Catarina já demandava há alguns anos esta especialização por parte da Polícia Civil no que tange aos crimes do agronegócio. São crimes um tanto quanto complexos de serem solucionados e sem falar que há um envolvimento de valor econômico muito grande nesse tipo de crime. É uma região de extrema importância para Santa Catarina. Esta medida trará maior segurança à própria região de fronteira. Investigações de crimes contra o patrimônio, como furto, roubo, estelionato e receptação, além de associação e organização criminosa, praticados contra o agronegócio, receberão o apoio das estruturas especializadas. Os atos de inauguração ocorrem durante a abertura oficial da 23ª Itaipu Rural Show, nesta quarta, dia 2, em Pinhalzinho. De Florianópolis, Marcos Lamperti. Ponto final, fim de papo por hoje. Na semana que vem tem mais uma edição do RBV Agro. Boas férias, Murilo. Nas próximas semanas eu estarei na companhia da Juliana Gomes aqui na apresentação. Obrigado pela audiência, bom final de semana e até a volta. Até semana que vem, pessoal. Lembra de curtir, comentar e compartilhar o programa nas redes sociais e de mandar sugestões através do WhatsApp. Qual é, Murilo? 991294258. Um abraço, tchau, obrigado. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.